Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 10 de abril. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga a ação de convênios contra a lei que amplia rol de Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vamos ouvir o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. O primeiro questionamento é quanto à data que se estabeleceu como marco. E o segundo questionamento diz respeito à imposição de cobertura de tratamentos não incluídos naquele rol. STF afasta a interpretação que conferia aos delegados de polícia a exclusividade para conduzir investigação criminal. Desinformação e violência de gênero na internet são temas de nova cartilha do STF. E ainda, laboratório terá que pagar R$300 mil mais pensão a participante de estudo clínico, Eduardo Kovaleski. A participante começou a apresentar problemas de saúde 10 dias após receber a segunda dose de um medicamento anticoncepcional experimental. A doença causou sequelas permanentes e reduziu sua capacidade de trabalho. Agora são 6 horas e 17 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Hoje, em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a constitucionalidade das alterações legais que ampliaram a cobertura de tratamentos e procedimentos médicos não incluídos na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nesta tarde foi feita a leitura do relatório pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir. Eu pautei esse caso apenas para a breve leitura do relatório e para as sustentações orais, inclusive com a participação de 14 entidades admitidas como a Miticure, tendo em vista a complexidade e a importância dessa matéria. De um lado, o direito à saúde de parcela importante da população e, de outro lado, os princípios que regem a livre iniciativa. Portanto, uma questão delicada e que merece a atenção do tribunal. Portanto, me pareceu bem ouvirmos primeiro todos os argumentos e depois pautar a sessão de julgamento. Aqui, a requerente questiona a previsão da aplicação do rol de procedimentos obrigatórios da ANS apenas aos contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 99. Portanto, o primeiro questionamento é quanto à data que se estabeleceu como marco. E o segundo questionamento diz respeito à imposição de cobertura de tratamentos não incluídos naquele rol. A requerente da ação, que é a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, ela sustenta que tais previsões ampliam indevidamente as obrigações das operadoras, ignorando o caráter complementar dos planos de saúde, que é previsto no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição. Em seguida, os ministros ouviram manifestações das partes. O julgamento foi suspenso e ainda não há previsão para a continuidade da análise. A ação, movida pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, pede, portanto, ao STF a declaração de inconstitucionalidade material de 2 pontos específicos. Primeiro, da expressão contratos a partir de 1º de janeiro de 1999 e segundo, da integralidade do parágrafo 13 da norma em questão, que trata exatamente do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS como sendo meramente exemplificativo. A autora defende que a interpretação desse rol como exemplificativo acarreta obrigação excessiva às operadoras, obrigando-as a cobrir procedimentos não incluídos expressamente na listagem da ANS. Caso o Supremo não acolha o pedido de inconstitucionalidade, a requerente pede que o parágrafo 13 receba uma interpretação conforme a Constituição. Essa interpretação condicionaria a cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol da ANS à presença de 3 requisitos cumulativos. São eles: existência de protocolo prévio de pedido de inclusão do procedimento no rol, ocorrência de mora irrazoável por parte da ANS na análise desse pedido e também inexistência de alternativa terapêutica já incorporada ao rol da agência. Com isso, a autora busca limitar as hipóteses de obrigatoriedade de cobertura, preservando, segundo ela, o equilíbrio contratual e a sustentabilidade econômica das operadoras.
E o Supremo Tribunal Federal afastou também a interpretação que atribui exclusividade a delegados para conduzir as investigações criminais. As informações com a repórter Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal afastou interpretação que confere aos delegados de polícia a atribuição privativa ou exclusiva para conduzir investigação criminal. A decisão foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade 5043, julgada na sessão virtual encerrada no dia 28 de março. Na ação, a Procuradoria-Geral da República contestou um dispositivo da Lei 12.830 de 2013, que trata sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Segundo a PGR, isso poderia ser interpretado de forma equivocada, que a condução de qualquer procedimento investigativo de natureza criminal seria atribuição exclusiva dessa autoridade. No voto em que acolheu o pedido da PGR, o relator ministro Dias Toffoli reiterou o entendimento da Corte de que a Constituição não prevê que a atividade de investigação criminal é exclusiva ou privativa da polícia. O Ministério Público, as comissões parlamentares de inquérito e outros órgãos também têm poderes investigatórios. De acordo com o relator, a melhor interpretação é de que as polícias têm o poder genérico de apurar as infrações penais, mas essa competência também pode ser desempenhada por outros órgãos e outras autoridades administrativas autorizadas pela Constituição ou por lei. Da Agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, segundo o STJ, participante de estudo clínico deve ser indenizado. E ainda, STF lança cartilha sobre desinformação e violência de gênero na internet. São 6h23 e nós voltamos já. Radar da Justiça. STJ define que laboratório deve indenizar participante de estudo clínico que ficou com sequelas. O repórter Eduardo Kovaleski traz o resultado dessa decisão. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de um laboratório farmacêutico que deverá pagar R$300 mil de indenização e uma pensão vitalícia de 5 salários mínimos a uma mulher que desenvolveu doença rara após participar de um estudo clínico. A participante começou a apresentar problemas de saúde 10 dias após receber a segunda dose de um medicamento anticoncepcional experimental. A doença causou sequelas permanentes e reduziu sua capacidade de trabalho. O laboratório tentou recorrer, alegando que não havia prova suficiente do vínculo entre o medicamento e a doença. Porém, a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que as regras da Anvisa tornam os patrocinadores de pesquisas responsáveis por qualquer dano causado aos participantes. A decisão do STJ confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás, que havia estabelecido a indenização e a pensão vitalícia para cobrir os custos dos tratamentos médicos necessários e compensar os danos morais e estéticos sofridos pela mulher. A ministra ressaltou que as normas brasileiras exigem que os participantes de pesquisas clínicas recebam assistência integral em caso de complicações, o que inclui o direito à indenização quando os danos são comprovados. Da Agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Em repetitivo, o STJ define que taifeiros da aeronáutica podem sim acumular benefícios legais. Confira agora com o repórter Diego Breão. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1297, fixou a tese de que é compatível a aplicação cumulativa da Lei 12.158 de 2009 e do artigo 34 da Medida Provisória 2.215-10 de 2001 aos militares oriundos do quadro de taifeiros da aeronáutica na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido quadro se deu até o dia 31 de dezembro do ano de 1992. Com a definição da tese jurídica, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos na segunda instância ou no STJ para a fixação do precedente qualificado. O entendimento definido pela seção deve ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, ressaltou que não há vedação legal
em relação à acumulação dos benefícios, o que torna possível o recebimento, no caso dos militares, que atendam aos requisitos legais. Da Agência Rádio Web, Diego Abrião. O Supremo Tribunal Federal lançou hoje a cartilha Desinformação, uma das dimensões da violência de gênero, que aborda o impacto negativo da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. O documento destaca como essa prática afeta mulheres simplesmente em razão da identidade de gênero. A cartilha orienta sobre como prevenir e denunciar agressões virtuais contra mulheres baseada no gênero. A iniciativa é resultado do Programa de Combate à Desinformação do STF, que é conduzido com o Internet Lab, entidade que dá suporte a projetos sobre desafios na adoção de políticas públicas que tratam das novas tecnologias. Para o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, a questão da desinformação e dos discursos de ódio envolve regulação pelos poderes, mas também a educação midiática. Agora são 6 horas e 28 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Justiça de São Paulo mantém decisão que deferiu o regime centralizado de execuções a clube de futebol. Destaque de Cid Marcos. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento a agravo interno e manteve decisão que deferiu o regime centralizado de execuções a um clube paulista que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol. Dessa forma, fica mantida a distribuição a uma das varas de falências e recuperações da capital para a centralização das execuções envolvendo o clube. Tribunal Maranhense autoriza a residência de servidores em municípios diferentes da lotação. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Maranhão publicou resolução que autoriza servidores e servidoras do Poder Judiciário do Estado a residirem em município diferente daquele que estão lotados, desde que cumpridas determinadas condições e mediante autorização formal da presidência do TJ, com apreciação pelo órgão especial. Entre as exigências estão: distância máxima de 100 quilômetros entre o município de residência e o local de trabalho, comprovação de pontualidade e declaração do gestor de que a mudança não causará inconvenientes ao serviço. Conselho Estadual de Cultura debate criação de Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Piauí. Destaque de Cristina Mara. O Conselho Estadual de Cultura do Piauí realizou uma sessão ordinária especial em parceria com o Núcleo de Memória do Judiciário. A proposta em debate é transformar o antigo Palácio da Justiça do Estado, localizado no Centro Cívico de Teresina, no Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Piauí. Um espaço de preservação e difusão da memória do Judiciário, com exposições permanentes, acervos históricos, atividades culturais e educativas. Justiça de Goiás publica edital com quase 300 milhões de reais para acordos diretos de precatórios. O destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Goiás publicou edital de convocação para a realização de acordos diretos entre credores de precatórios e o ente devedor, o Estado de Goiás. O documento abre prazo de 20 dias corridos para que os credores interessados formalizem requerimentos junto ao Departamento de Precatórios. Para esta etapa, 300 milhões de reais já estão disponíveis para pagamento. Esse foi o giro de notícias pelas cortes do Brasil. São 6 horas e 32 minutos e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode conferir novamente este programa no canal oficial do TJMG. Uma ótima noite para você.